Olá, eu sou Ivan, aqui é o meu professor Geraldo e a gente vai comentar a prova de GV Objetiva para administração em 2010. Perfeito? Professor Geraldo? Bom, vamos começar pela primeira questão, Ivan. Essa primeira questão é uma questão bem básica, é uma função do primeiro grau, né, onde ele dá a tabelinha. Né? A gente observa que o primeiro ponto é 0,5, então já está na cara aí que o coeficiente linear, o nosso onde corta o eixo y, é 5. Né? Então você já pode começar escrevendo y igual a mx mais 5. Com o terceiro ponto, que é 6 e 14, você consegue determinar o coeficiente angular, que vai dar 3 meios, e aí fica fácil você determinar o m e o k. Né? E aí a alternativa correta para o m mais k é 17,5. Alternativa C de casa. Perfeito. Já na questão 2, a gente tinha uma situaçãozinha de matemática financeira, uma aplicação disso. Como o período é só 1, você pode trabalhar tanto com juros simples ou composto. Né? De qualquer modo, a gente usa a definição de fator de aumento, né? 1 mais o valor 10%, e a gente chega ao valor de 10 mil. Né? O único erro possível era você confundir montante com capital. Né? Então, nesse caso, o capital não é um valor conhecido, mas se você fizer 10 mil dividido por 1 mais 10%, você vai chegar ao valor que é 9.090, cai numa dízima, na verdade. Né? E 10% disso leva a letra D, R$ 909 aproximadamente. Perfeito. Essa é uma questão até clássica, né, Ivan? Eles estão pedindo um juro simples aí, né? Que um período só é juro simples, o juro composto é a mesma coisa, né? Já era previsível cair isso aí, né? Agora, na terceira questão, né, é uma questão de razão, que se o aluno, né, só escrevesse lá o número de alunos A sobre o número de professores P igual a 1 sobre 50, já saía uma equação. E a segunda equação era só ali acrescentar A mais 400, que seria um acréscimo de 400 alunos, e sobre P mais 16 professores, igualar a 1 sobre 40. Né? Aí ele cai num sisteminha bem simples de resolver. Né? Perfeito. Aí a alternativa correta seria a alternativa E. Né? Número de alunos aí, 1.200. Perfeito? Perfeito. Questão 4 é uma questãozinha que fizemos na revisão, né? Acho que mais de uma ocasião, em que ele trabalha com duas funções de reta. Uma sobre faturamento, vai dar 80 vezes x, que é a quantidade. Uma segunda função, que é a função do custo, o componente fixo, né? 96 mil, e tem um componente variável, certo? Que é esse 40, né? Que é o coeficiente angular. Quando você efetuar essa subtração dos dois, isso vai gerar a função do lucro, 40x menos 96 mil. Só para lembrar, esse conceito que a gente praticou bastante, essa diferença, né? Entre o 80 menos o 40, essa diferença é a tal da margem de contribuição unitária, que é o lucro agregado para uma única peça, né? Perfeito. No final, a gente calculava as duas quantidades que ele solicitava, para os dois períodos, e a gente chegava ao valor, então, dessa diferença percentual, que dava aproximadamente 40%. Né? Letra E. Perfeito. Na questão 5, né, era em relação a conjuntos e a probabilidade. Aí a gente insistiu que ele começasse sempre a preencher a intersecção. Né? Perfeito. E aí ele começa por 15% lá dentro, somando 50% no caneta de poupança, ele vai chegar a 35% só em caderneta de poupança. Perfeito. E 30 menos 15 dá 15% só em fundo de investimento. E aí sobram aí, né, 35% que é da não aplicação, né, que é o que ele pede lá. Então, a alternativa correta, 35%. Essa é uma questão até relativamente simples, né? Para quem assistiu à nossa revisão, deve ter ido muito bem aí. Né? E também tem a ver com probabilidade, de certa forma, né? Sim. Que você pode modelar pela prob da união, né? Perfeito. Então, a prob do evento A mais a prob do evento B. Menos a probabilidade de intersecção. Perfeito. Né? Isso aí é fácil. Muito bom. Também era fácil a questão 6, né? A questão 6 mexia com leitura de gráfico. A gente tinha... Que era uma coisa previsível também, né? Sim, que vem caído. Vem caindo, né? Isso. Essa questãozinha que mexe com leitura de gráfico, sempre aplicado a alguma situação de lucro ou de faturamento ou de custos, né? Aplicado à produção. No caso, ele mostrava 3 situaçõezinhas, comparando para cada empresa o lucro em 2 anos, e a gente tinha aí os valores dados pelo gráfico, né? O que ele pedia basicamente era o valor do aumento percentual. Isso. Né? Para cada uma delas. Quais eram as opções? Uma é calcular o valor de um ano, dividir pelo ano anterior, certo. E desse valor, que é o tal do 1 mais I, tirar o 1 para ter o valor do aumento, né? Perfeito. Outra opção é calcular a diferença e dividir a diferença pelo valor de referência do ano passado. Certo. Aí você vai ter o valor de aumento percentual.
No fundo, o que ele quer, na verdade, é uma média desses 3 valores. Né? Então, a gente faria uma soma dos 3 índices de aumento dividida por 3 para ter o valor dessa estimativa média. Cai numa dízima também, mas o valor mais próximo era 8,1%. Você verifica aí que é um problema de leitura de gráfico, né? Estatística, e mexendo com média aritmética, né? É uma questão básica também. Perfeito. Só o aluno teria que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir algumas coisinhas aí, né? Isso. E essa questão 7, Ivan, olha que questão. Estava na nossa revisão, quando o cara dá uma das raízes e dá o x do vértice, né, por simetria, ele ia encontrar que a outra raiz era 3. Perfeito. Né? Quer dizer, se o x do vértice é 4, uma outra raiz é 5, a outra raiz só pode ser 3. E aí a gente poderia usar a forma fatorada, né? Sim. A que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Perfeito. E aí ele conseguiria facilmente achar que o A valia 1, caía numa equaçãozinha do segundo grau, né? Também bem simplesinho, né? E aí ele reconhece o termo independente como sendo 15, ou o produto igual a 15. Perfeito. Né? Porque o F de zero, né? Isso, o F de zero. Né? Então é uma questão muito conceitual, mas bem simples. Sim, né? Perfeito. E confirma aquilo, né? Que a analítica é hoje o assunto da prova da GV, né? É verdade. Funções, né? Bom, por falar em analítica, na questão 8, é uma questão de aplicação direta de geometria plana em analítica, né? A gente tinha uma situaçãozinha em que a circunferência com o centro no segundo quadrante tangenciasse os 2 eixos, né? Perfeito. Então, nesse caso, a gente conseguiria avaliar, fazendo o desenho da grade, esse cara localizado nesse segundo quadrante aqui. Perfeito. E o valor justamente desse raio tem que coincidir com o valor da altura do nosso centro, né? E também da nossa abscissa, mas com um sinal trocado, porque ele pertencia ao segundo quadrante, tá? Nesse caso, temos só uma incógnita, né, na verdade, que é o valor desse raio, né? E a gente usa, então, como dado o fato de que se a distância do centro até a origem era 4 e a inclinação é 45 graus em relação ao eixo X, né? Mas no segundo quadrante, nesse caso, a gente chegaria, então, ao valor desse lado do quadrado. Perfeito. Né? Nesse caso, a gente conseguiu localizar o centro e o valor do raio. No final, a gente vai chegar à letra B. A única coisa que aqui está um pouquinho de uma pegadinha, entre aspas, seria que ele teria encontrado, ao invés de raiz de 8, 2 raiz de 2, né? Então, ele tinha que reconhecer que raiz de 8 é 2 raiz de 2, vai coincidir com a resposta que ele normalmente iria obter, né?